Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que seja da parte do Senhor Jesus Cristo, para que você realmente esteja aí com o seu coração aceso. Você ouvir essa mensagem e você considerar que essa mensagem é importante, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e vai levá-la adiante, ok? Você também pode deixar aqui seus comentários. Se de repente surgir alguma dúvida, você quiser fazer uma pergunta para que seja respondida de acordo com a palavra de Deus, pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Eu posso estar fazendo vídeos respondendo as perguntas. Então, hoje eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Este é o versículo completo, mas eu quero trabalhar com vocês neste vídeo apenas a parte que diz: o justo viverá da fé. Pois é, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos que exigem de nós isso, pelo fato do poder das trevas hoje ser tão intenso sobre o mundo, pelo fato de tudo estar tão corrompido pela mente maligna do anticristo e tantas outras coisas ruins, né, estarem aí por todos os lados. Então, nós hoje somos chamados a viver pela fé. Muito bem, então o texto diz que o justo viverá pela fé. Eu acho que cabe aqui dizer um pouquinho sobre o que é o justo, né, nesse versículo, o significado disso. Ele está falando de todos aqueles que foram chamados para a justificação em Cristo Jesus, que são aqueles que também creem em Jesus Cristo, né? Assim a palavra de Deus diz. Então, se você, ainda que você se considere um pecador, é claro, nós somos pecadores, mas Jesus Cristo deu a vida por nós. Então, se você entende que Cristo deu a vida dele por você e que ele te justificou do pecado com o sacrifício feito na cruz do Calvário, este versículo é para você, ok? Então, o convite a viver pela fé é para você, assim como é para mim, assim como é para todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Porque aquele que crê em Jesus Cristo não pode dizer sobre a Bíblia: ah, esse versículo aqui que Jesus está falando é para mim, aquele outro que Paulo está falando não é para mim. Não, nós somos chamados a crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos lá. Diz aqui: o justo viverá da fé. Sobre o que ele está falando exatamente? Está falando sobre vencermos cada dia o seu mal, né? E como nós vamos fazer isso? Nós vamos vencer o mal de cada dia, tendo a palavra de Deus para nos orientar qual é o caminho seguro para seguirmos, né? Qual é o caminho seguro para os nossos pés? Então, irmãos, é mais ou menos assim: todos os dias nós somos tentados, de várias maneiras, seja no pensamento, enfim, diversas formas. Então, se nós observarmos a própria palavra de Deus, nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo também foi tentado, né? Provavelmente, a vida toda ele foi tentado, não apenas aquilo que ficou registrado em Mateus capítulo 4, mas muitas vezes, né? Se nós observarmos, por exemplo, na cruz, ele estava sendo tentado pelos homens ali, né? Lógico, o inimigo falava através da boca dos homens, tentando Jesus a descer da cruz, a desistir da obra que Deus queria que ele fizesse aqui na terra. Enfim, mas o fato é que, se nós observarmos a palavra de Deus, Jesus foi tentado. E como é que ele venceu o inimigo na tentação?
O que fica ali de lição para nós sobre a tentação de Jesus? Jesus venceu o inimigo fazendo uso da palavra de Deus. Então, cada situação que nós vivermos, cada problema, cada pensamento que vier à nossa mente, cada preocupação, tudo isso nós precisamos vencer fazendo uso da palavra de Deus, apegando-se à palavra de Deus. Então, você vai pegar um trecho, um versículo, que tenha relação com aquilo que você está vivendo, ou que você está preocupado, ou enfim, seja qual for a situação. Você vai orar sobre aquele texto e vai colocar aquilo na sua mente para você vencer as setas, né? Os dardos inflamados do maligno. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos. Olha só, a pessoa pode dizer assim, mas Cibele, eu estou desempregado, eu estou desempregada. O que eu posso usar da palavra de Deus para vencer isso? Irmãos, lá em João, no capítulo 21, Evangelho de João, né, capítulo 21, dos versículos 1 até o 11, conta que após Jesus ressuscitar, os discípulos estavam esperando pelo Mestre, né? Eles estavam pescando e passaram uma noite inteira tentando pescar e nada de conseguir peixe, nada de conseguir peixe. E então Jesus aparece ali na praia e eles estando um pouco longe, né, da areia, eles já estavam com o barco um pouco longe, eles não reconheceram que era Jesus, mas Jesus fez uma pergunta. Olha só essa pergunta. Versículo 5 diz assim: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Os discípulos estavam com fome. E Jesus, sabendo disso, perguntou: Vocês têm aí o que comer? Porque Jesus sabia que eles tinham passado a noite inteira ali tentando pescar e não conseguiram. Olha, se não é exatamente a mesma situação. Você está procurando alguma coisa de comer? E aí, então, a resposta para essa situação está exatamente aqui na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para os discípulos: jogue a sua rede à direita do barco. E quando então os discípulos jogaram na mesma direção, eles recolheram uma rede tão pesada, mas tão pesada. A rede, é claro, não rompeu por causa do poder de Jesus Cristo, mas trouxe para eles 153 grandes peixes, diz ali no versículo 11. Sabe que aquele Jesus que estava lá na praia, naquele momento, é o mesmo Jesus que está do seu lado neste momento. Então, você pode orar sobre esse trecho bíblico e você pode colocar na sua mente, blindar a sua mente com esse trecho. E você pode vencer as setas malignas do inimigo quando ele disser que os teus filhos vão passar necessidade, quando ele disser que você não vai ter como pagar o aluguel, ou coisas semelhantes a essa. Outro versículo também, né? Pode a pessoa estar ansioso por causa de roupa, por causa de alimento, por causa das necessidades do nosso dia a dia. Então, esse outro versículo está em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, onde diz que o Pai sabe de tudo aquilo que nós precisamos antes de nós pedirmos. Então, amados, a palavra de Deus, ela traz respostas para nossas situações, porque como nós vivemos essas situações hoje, os nossos irmãos também passaram. Então, você vai encontrar as respostas que você precisa na palavra de Deus, tanto para orar sobre essa situação, quanto para você colocar em sua mente, firmar a sua mente nesta palavra e vencer a tentação na qual você está inserido agora. Então, amados, tenho aqui outro texto também que eu trouxe. Pode ser uma preocupação sua hoje de não saber como vai pagar o que deve.
Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33 e 34, Jesus diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar a justiça, a vontade de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E no 34, então, Jesus diz que não é para a gente ficar perturbado sobre o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Esse versículo é para que você vença toda a preocupação, para que você se coloque no caminho certo, na obediência da palavra de Deus, e que você vença toda a preocupação. Esses 2 versículos, me perdoem. Então é isso. Para toda e qualquer situação você vai encontrar, seja um versículo, seja um trecho bíblico, para que você passe por aquela situação sobre as águas. Se você procurar nas palavras de Jesus Cristo, você vai ser guiado por Ele acima das águas. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que você leve esta lição dentro do seu coração. Eu espero que você, a partir deste momento, busque conhecer mais da sua Bíblia. Sabe, fazer um mau uso da palavra de Deus é você usá-la como uma caixinha de promessas. Não é esse o sentido. Você não deve abrir a sua Bíblia para tentar adivinhar alguma coisa, mas você deve conhecer a palavra de Deus para que ela realmente possa guiar os teus passos durante toda a sua vida. Se você não fez isso até agora, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de você conhecer a palavra de Deus e você viver por ela, porque nós fomos chamados para viver pela fé. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.